estar com vocês e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Quero agradecer à Igreja da Graça. Em Manaus, a primeira igreja que eu conheci das nossas batistas regulares foi exatamente a Igreja da Graça no ano de 2010, quando estive hospedado na casa do irmão Antônio Rodrigues, né? E gosto muito de estar com os irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Irmãos, temos falado esses dias sobre a santificação, um mandamento, uma ordem de Deus que a gente não pode esquecer. Temos trabalhado subtemas relacionados à pureza do nosso coração. Hoje pela manhã nós falamos a respeito da vida de Davi. O fato de Deus mandar a gente ter uma vida santa é porque Deus sabe o tanto quanto o pecado é danoso. O pecado, ele é muito prejudicial à nossa vida, por isso que Deus enfatiza tanto. Deus sabe o tanto quanto o pecado é terrível, que somente Jesus é quem pode nos lavar do pecado. O pecado tem um preço muito alto, e Jesus pagou o preço muito alto para nos libertar do pecado e nos lavar com seu sangue. Nós falamos hoje de manhã a respeito, buscando um coração, uma pureza de coração relacionado, voltando o coração para Deus. Queremos continuar esse sermão hoje à noite, relacionado ao primeiro texto pela manhã e hoje à noite, relacionado a um outro texto. Pela manhã, nós baseamos o sermão em 1 Samuel, capítulo 11, 2 Samuel 11, de 1 ao 27. Naquele texto, nós podemos perceber, irmãos, que o pecado desvia o nosso coração de Deus, e quando ele causa essa tensão, esse desvio do nosso coração da pessoa de Deus, a gente fica com o coração totalmente insensível. E isso aconteceu na vida do homem de Deus, chamado segundo o coração de Deus nas Escrituras. Quando você vai ler as Escrituras, em 1 Reis, capítulo 15, verso 5, a Bíblia diz o seguinte, que Davi fez tudo que era reto perante os olhos do Senhor, mas a Bíblia vai narrar somente, a Bíblia não esconde o pecado de ninguém, nem daqueles que são muito conhecidos como Davi. Ela faz questão de mostrar o erro de Davi. Deus, ele faz assim. E a Bíblia diz que o único lugar que Davi não fez o que Deus queria foi quanto ao caso que a gente está exatamente vendo hoje, quanto ao caso de Urias, o Heteu. Mas os demais informações que a gente tem sobre Davi são informações que Deus é elogiado nas Escrituras, 1 Reis 15 e 5. Nós podemos ver, irmãos, que o pecado torna o nosso coração insensível quando deixamos que ele entre na nossa vida, e essa insensibilidade causa o quê? Causa um descompromisso para com os nossos deveres. Falamos que Davi deveria estar na guerra e ele não estava. Davi deveria estar trabalhando, cumprindo o propósito de Deus para o povo, para o rei, mas Davi estava distraído. Precisamos ter cuidado com as distrações da nossa vida. O coração também, o pecado, quando chega, ele toma o coração, torna o coração insensível quanto às prioridades de Deus para nós. Davi não ficou tão preocupado mais em vencer a guerra. Davi se preocupou apenas em esconder os seus pecados. A prioridade de Davi era essa, e desfalcou o exército, tirou Urias, um dos principais líderes, um dos principais homens valentes, um dos seus comandantes de pelotões. Mas ainda o pecado torna o coração insensível, e se a gente não cuida disso, ele abre brecha para cometermos outros pecados. Que foi o que Davi fez? Primeiramente, ele estava com o coração altamente insensível. Tão insensível, mas tão insensível que nem as advertências que Deus fez contra ele, fato de saber que quem era Urias, ele não estava muito preocupado. Urias era um homem valente, ele poderia se revoltar contra o rei se ele desconfiasse. Mas ainda disso, Davi não se preocupou com o que Deus estava pensando. Davi, quando ele olha para a mulher, ele peca, ele deseja, ele é levado pelas concupiscências que partiu do coração dele.
Jesus disse que os adultérios, os pecados, parte do nosso coração. O mundo lá fora tenta também, tem esse fator, mas nós somos direcionados a cuidar do nosso coração, porque é de lá que vem a fonte de todas as coisas. E o mundo aguça essas coisas que tem, se a gente não... Por isso que Jesus diz, Paulo diz, fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Mas ainda, Davi, ele abre brecha para cometer outros pecados. Ele é insensível, essa insensibilidade dele o leva a ter uma vida de hipocrisia. Mas não só aí. Essa insensibilidade de Davi é tão grande que ele está nessa questão da sua insensibilidade, quando Urias chega para ele, o Joabe e os outros estavam na guerra e ele pergunta se Joabe está em paz. Que insensibilidade é essa? Parece que ele sai de si, né? Mas ainda, irmãos, a gente pode ver, o pecado abre brecha para cometer outros. Na tentativa de esconder o pecado, Davi é cínico, é dissimulado, é hipócrita e também comete um assassinato premeditado. Um pecado, sempre quando ele tenta ser escondido, quando ele é abafado, ele sempre vai trazer brecha para que a pessoa cometa outros pecados. O coração de Davi, irmãos, chegou a esse ponto. O homem que na Bíblia é chamado segundo o coração de Deus, deixou-se levar pelo pecado. Mas o pecado, a gente pode ver, como coloca nas Escrituras, 2 Samuel, no capítulo 11, a gente narra, que a gente viu de manhã, é narrado o pecado de Davi. Davi fez de tudo para esconder. Davi fez de tudo para ninguém ficar sabendo, mas aconteceu uma questão. No último verso, quando Davi diz que Urias sabe que Urias, o heteu, já está morto, então ele diz para Joabe, disse Davi ao mensageiro, verso 25, olha, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos. Urias morreu, ele estava na guerra, fazia parte do trabalho dele. Olha como estava insensível o seu coração. Nem mesmo com o assassinato, que ele manda matar Urias, causa sensibilidade em seu coração. Mas só que tudo isso que Davi fez, irmãos, no verso 27, diz o seguinte, porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O nosso pecado cheira mal. A ideia é que Deus estremeceu por dentro. Foi uma coisa terrível para Deus. A ideia é de causar náuseas também. Davi, irmãos, aqui para frente, no capítulo 12 de 2 Samuel, a gente começa a perceber que Davi, ele começa a sofrer as consequências dos seus pecados, porque nenhum pecado é impune diante do Senhor, nenhum pecado passa impune diante de Deus. Após Davi cometer o pecado, Deus envia, ele já tinha feito tudo para esconder o seu pecado, mas diante de Deus ele não conseguia esconder. Então o que acontece? Deus envia o profeta Natã. Capítulo 12 narra a história, quando Natã chega perante Davi e começa a contar uma história, né? E Davi diz, olha, da cordeirinha, e Davi diz, olha, esse homem que fez tal coisa merece morrer. O que é que Natã diz? Pois este homem és tu. A gente vê aqui um rei confrontado pela palavra do profeta de Deus. Confrontado pelo homem de Deus, e o rei agora, ele reconhece, irmãos, que cometeu um pecado terrível, e que foi terrível as suas ações e o seu pecado, e ele vai reconhecer que o quão insensível estava o seu coração. Quando chega em capítulo 12, verso 11, diz assim, assim diz o Senhor, eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, e a tua própria vista as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do dia. Verso 13, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Mas posto que, com isto, deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Deus começou a punir Davi.
E chega então, após ser confrontado, irmãos, pelo pecado que ele cometera, Davi, ele escreve os Salmos 51 e os Salmos 32. Queremos basear nosso sermão hoje à noite nesse Salmo 51 que diz, quero convidar os irmãos a ler este salmo comigo. Após ser confrontado pelo profeta Natã, Davi lhe reconhece que cometeu o pecado e diz: pequei contra o Senhor. E aqui no Salmo ele vai expressar com mais detalhes essa confissão que ele faz. Ele diz assim: compadece-te de mim, Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que era mal perante aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses na tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu te daria, e não te agradas em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Senhor. Faze o bem a Sião, segundo a tua vontade, e edifica os muros de Jerusalém. E então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar. Querido Deus, nós somos gratos que por causa da tua graça podemos desfrutar da comunhão com Cristo, com o Senhor por meio de Cristo. Nós não merecemos, ó Deus, somos indignos de qualquer bênção do Senhor, ou qualquer favor, somos indignos da tua graça, mas o Senhor nos é bondoso e muito obrigado por isso. E apesar de sermos quem somos, e apesar de fazermos o que fazemos contra o Senhor, contra o nosso próximo, o Senhor sempre continua nos amando. Te peço, ó Deus, hoje à noite, que pela tua graça nos ajude a entender a tua palavra e que ela, ó Deus, faça diferença no nosso coração, transformando a nossa vida e confrontando, ó Deus, aquilo que precisa ser confrontado e transformando o que precisa ser transformado. Em nome de Jesus. Amém. Após cometer o pecado, irmãos, Davi é confrontado pela verdade. E agora Davi está partindo para o arrependimento como o caminho para ser restaurado. Arrependimento, irmãos, de Davi é o caminho da restauração. O arrependimento de Davi é o caminho para voltar a buscar, é a busca de Davi por um coração puro novamente após o seu pecado. O Salmo 51 registra exatamente a agonia da alma de Davi após o seu terrível crime de adultério que cometeu e cometeu também assassinato. Davi viu, cobiçou, adulterou, tentou esconder o seu pecado, não foi possível.
Davi usou alguns planos para tentar encobrir, como nós já vimos. Primeiro plano, ele tenta dar férias a Urias, uma férias camuflada, as intenções eram outras. Depois ele tenta dar um banquete ao marido de Batseba, não dá certo também. Urias não desce, não faz o que Davi queria. Terceiro, ele encomenda a morte de Urias, marido da Batseba. E quarto, para tentar encobrir o seu pecado, ele então decide se casar, porque a mulher já estava grávida dele, depois de ter cometido o assassinato. Mas, irmãos, tudo parecia perfeito. Mas Davi, todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas. Só uma coisa que Davi estava esquecendo. Davi já tinha esquecido do mandamento, da ordem de Deus de ele ser santo. Davi cometeu o pecado, caiu em pecado, esquecendo-se de ser santo. Mas, irmãos, ele pensava que tudo estava resolvido, mas o que aconteceu aquilo que Davi fez foi mal perante o Senhor. Deus tinha visto tudo. Deus tinha visto tudo, e depois de ser confrontado por Natã, ele conta uma história, Natã conta uma história, e pergunta ao rei o que deveria ser feito com tal homem. O rei disse: este homem deve morrer. Natã lhe responde: este homem, tu és o homem. Então, Davi é tomado por um sentimento de culpa, de horror, um sentimento de arrependimento, e foi nessa condição que ele escreveu o Salmo 51. Aqui Davi reconhece o seu pecado, se arrepende, joga-se diante de Deus, clamando por perdão, clamando pela misericórdia e graça do Senhor, e dizendo que de fato cometeu o pecado contra Deus, e aí pede perdão, pede que o Senhor o perdoe. O arrependimento é o caminho para a restauração. O arrependimento é o caminho para buscar o coração puro quando nós vacilamos e cedemos lugar ao pecado. Como a gente pode ver isso aqui nesse texto? Nós podemos trabalhar, irmãos, e observar. É necessário. Davi, após o pecado, a primeira coisa que ele fez quando é confrontado pela palavra. Davi era um homem que está totalmente, quando chega o profeta e confronta-o com a palavra de Deus, dizendo que ele tinha errado, Davi reconhece: de fato eu pequei, de fato eu errei contra o Senhor. Davi reconhece, irmãos, a absoluta necessidade de arrependimento. Enquanto Davi calou o seu pecado, ele no Salmo 32, ele escreve, e ele diz o que aconteceu com ele. E ele vai falar, enquanto ele estava tentando esconder esse erro, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. A ideia aqui não é encobrir, mas é tirar, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Aí ele vai dizer no verso 3: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O pecado calado, o pecado escondido, o pecado camuflado, o pecado onde ele estava tentando achar que tinha feito todos os planos mais perfeitos possíveis para que ninguém visse. E de fato, aparentemente ele tinha conseguido. Talvez alguns desconfiassem, mas não tinham certeza. Mas só que tinha uma pessoa que tinha visto tudo, Deus tinha visto tudo, Deus sabia de tudo. Deus é onisciente, como bem diz o Salmo 130, Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabe onde assento e me levanto. De longe conhece os meus caminhos. Penetra no mais profundo da nossa alma e conhece tudo de nós. E Davi, ele está aqui, ele tentou esconder, mas ele diz: olha, eu sofri. Eu estava passando por momentos difíceis, por angústia da alma, por angústia do meu corpo, essas ideias constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi estava dizendo que a vida parece que perdeu o sentido, a insensibilidade foi profunda no seu coração, e depois ele começa a sentir o peso do pecado. E aqui, irmãos, Davi, ele clama a Deus no Salmo 51.
Ele diz, enquanto ele calou o pecado, a vida dele murchou. Os seus ossos secaram. A alegria da salvação foi embora. Porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele. Não há libertação do pecado, não há transformação do pecado quando o crente cai em pecado, se não houver arrependimento verdadeiro. Precisa haver arrependimento verdadeiro. E no verso 3 do Salmo 51, Davi começa a mostrar essas questões. Ele diz assim, primeiro ele fala no verso 1 e 2, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Ele está clamando, ele está reconhecendo, Deus é santo, Deus é misericordioso. Ele diz, eu pequei e eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, porque eu pequei. No verso 3 ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O primeiro passo da restauração após uma queda em pecado, irmãos, é exatamente o reconhecimento do erro. Davi, por um tempo, escondeu o seu pecado, tentou esconder, seguiu planos maquiavélicos para esconder o seu pecado, e nessa tentativa cometeu assassinato, pecados terríveis. Mas isso estava arruinando a vida de Davi. Então ele olhou, após ser confrontado pela palavra de Deus, ele olhou que estava errado, ele percebeu que estava errado. E ele passa então a ter a convicção do seu erro, convicção do seu pecado, e isso, reconhecer o pecado, é o primeiro passo para a restauração. Não há esperança, não há perdão, irmãos, enquanto nós não reconhecemos que erramos às vezes. O próprio João, aliás, quando ele escreve na carta, 1 João capítulo 1, se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, nos enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, precisamos reconhecer que erramos contra o Senhor. Aí você diz, pastor, eu nunca adulterei. O senhor está falando de adultério aí. Estou falando de um tipo de pecado. O de Davi foi esse. Mas qual é o nosso pecado que está escondido? Qual é o meu pecado que eu tenho tentado esconder? Qual é o seu pecado que você tem tentado esconder? Já há anos. E não reconhece que isso que faz é errado. A Bíblia está dizendo que é errado. Mas mesmo assim, parece que para nós que está certo. Davi, irmãos, quando ele é confrontado, ele foi restaurado, ele foi perdoado, ele se arrependeu, e o primeiro passo para toda essa jornada de ser restaurado foi reconhecer que tinha pecado. Eu conheço as minhas transgressões. O filho pródigo disse, pequei contra Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. A grande dificuldade, irmãos, de reconhecer. Davi, ele reconhece a natureza do seu pecado. Ele usa algumas palavras, como, verso 1 e 2, palavra transgressão. A palavra rebelião, a ideia de transgressão é rebelião, é revolta da vontade contra a autoridade. Davi se rebelou contra Deus aqui. Ele está dizendo que foi rebelde. E no lugar de prevalecer a palavra de Deus na vida dele, a vontade de Deus na vida dele, o que prevaleceu foi os seus próprios desejos, a sua própria vontade. Quando nós não damos ouvido para a palavra de Deus, para as advertências de Deus, e passamos a fazer aquilo que queremos, seguindo apenas os desejos da nossa carne, a palavra é transgressão, é rebelião. Davi diz que fez isso. Ele foi governado por um desejo concupiscente fortemente, uma lascividade,
E com isso ele tornou o coração insensível. E ele fez, irmãos, com uma consciência reprovada, mas ele fez. Ele sabia. Eu conheço, eu sei. Ele sabia a gravidade, que tanto ele decide tentar esconder de tudo quanto foi jeito o seu pecado. Foi um ato deliberado de desobediência. Foi uma violência à autoridade. Foi transgressão. Ele usa a segunda palavra, também chamada iniquidade. A palavra iniquidade mostra a ideia da perversão que foi o pecado de Davi. Ele está reconhecendo a natureza do seu pecado. O quanto ele foi perverso. Após adulterar, ele manda matar. Ele trama o assassinato. Algo sujo, indigno, vergonhoso. Ele reconhece isso. Coisas perversas ele fez. E ele usa outra palavra aqui também chamada pecado. Errar o alvo. Como estamos vivendo, meus irmãos? Será que as nossas atitudes, os nossos pecados que a gente tenta esconder, não é rebelião contra Deus, transgressão, iniquidade? Como é que está? Precisamos reconhecer que pecamos. Não podemos encobertar os nossos pecados. Precisamos reconhecer diante de Deus que às vezes erramos. E Davi, ele reconhece a natureza da sua perversidade. Eu reconheço o meu pecado. E ele confessa que tudo o que ele fez foi diante de Deus. No verso 4, pequei contra ti somente. Davi pecou contra Batseba, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra a sua família, Davi pecou contra a nação, contra os homens que foram mortos na batalha por ele ter desfalcado o exército. Mas ele diz, olha, a gente vê todas essas pessoas foram atingidas pelo pecado de Davi. Mas o maior atingido quem foi? Deus. A maior violência que Davi cometeu, apesar de ser violento, o assassinato de Urias, apesar de ser terrível, que ele qualifica transgressão e iniquidade, as ações que ele teve quando adultério e também quanto ao assassinato que ele manda matar. Isso foi violento? Foi. Foi terrível? Foi. Causou a morte de Urias? Sim. Mas ele vai mostrar, ele vai dizer que uma pessoa mais atingida com o pecado é Deus. A pessoa mais ofendida com o nosso pecado é Deus. Davi, ele reconhece, pequei contra ti, somente contra ti. Por que contra Deus? Porque sempre pecamos contra alguém. E o nosso pecado, o Deus é aquele que mais é ultrajado quando nós pecamos. A ideia de Davi é que ele ultrajou a santidade de Deus. Quando nós pecamos, nós ultrajamos, nós desprezamos, nós pisamos na graça, nós cuspimos na bondade do Senhor. Muitos de nós, Deus está dizendo ser de santo porque eu sou santo, mas a gente não está nem aí para a santidade de Deus. Davi, ele reconheceu, irmão, o seu pecado, reconheceu a natureza do seu pecado. Davi também, ele reconhece que ele não tem desculpa alguma para inventar. Veja só o que ele diz no verso 4. Pequei contra ti somente e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós pecamos e escondemos o nosso pecado. Quando somos confrontados, quando somos reconhecidos e descobertos, a gente começa a culpar todo mundo porque nós erramos. Eu errei por causa disso. Eu errei por causa daquilo.
Somos expert em inventar e reivindicar defesas próprias para nós. Mas não temos o coração humilde para dizer: eu errei. Me perdoe porque eu errei. Davi, irmãos, ele não criou desculpa, não. Davi aqui não está dizendo, não está mostrando nenhuma desculpa, nenhuma defesa, nenhum direito a reivindicar, porque ele sabe que ele pecou contra Deus. Não tem como ele tentar dizer que não fez, porque Deus sabe que ele fez. Hoje em dia a gente vê no pastorado, irmãos, quando confronta alguns irmãos, por conta dos seus erros, eles começam a querer inventar justificativa. Culpa desde a esposa até a igreja. Todo mundo é culpado por causa do pecado, mas ele nunca é. Esse é o problema. Davi, ele não cria essa desculpa, mas ele diz assim: eu fiz o que era mal. Eu errei. O arrependimento é o reconhecimento de que nós não merecemos nada. A única coisa que merecemos contra o nosso pecado é juízo, é morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo. A alma que pecar, essa deve morrer. É essa a sentença para quem peca. A gente tem que ter a consciência, irmãos, que o nosso pecado, quando nós erramos, nós não temos que estar justificando os nossos erros. Nós não temos que estar reivindicando direitos, porque erramos, ainda queremos ter direito. Porque devemos ter um coração quebrantado, igual ao coração de Davi, que reconhece os seus erros e sabe que o seu perdão vem somente pela graça, longanimidade e bondade do Senhor e pela compaixão de Deus. No lugar de querer reivindicar direitos, no lugar de querer justificar o erro, precisamos nos jogar diante dos pés do Senhor, pedindo clemência, perdão, compaixão, misericórdia. Precisamos fazer isso. Davi fez isso, ser propício a mim. Às vezes nós não temos a atitude correta, queremos justificar os nossos erros. Davi, além, irmãos, de ter, ele reconhece a necessidade desse arrependimento, e ele reconhece, para ele ser restaurado, o arrependimento dele incluía que o homem, nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. Verso 5. Nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconhece que a razão de ter pecado não é somente o mundo lá fora. O mundo lá fora nos assedia. João diz, olha, que o mundo é concupiscente, tem os seus desejos, a soberba da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, sim. O mundo nos tenta, sim. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, em Tiago capítulo 1. Nós somos tentados pelo quê? Pela própria cobiça do nosso coração. Nós somos responsáveis, Tiago quer mostrar, pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz que precisamos ter cuidado. Jesus diz em Mateus capítulo 15, verso 19, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. Precisamos ter cuidado da nossa natureza. A palavra de Deus, fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. O mundo nos tenta, o mundo nos assedia, sim. Mas, irmãos, precisamos entender que o nosso coração, precisamos cuidar do nosso coração. Muitos de nós frequentam o cardiologista todos os anos, faz um check-up do seu coração. Esse coração. Mas não pede para Deus fazer uma sondagem na vida, para ver o problema que está no nosso coração. Deixamos o médico humano nos examinar, fazemos todos os exames necessários,
para ver se o nosso coração, o músculo que bombeia o sangue, está bom. Mas não somos capazes de pedir: Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. A gente não é capaz de fazer isso, porque a gente não quer que Deus sonde o nosso coração, e a gente não quer que Deus, ao sondar o nosso coração, mostre os nossos pecados. Davi, Deus sondou o coração de Davi, Deus estava vendo o coração de Davi, e Davi diz: olha, Senhor, eu sou pecador, eu pequei, eu sou pecador. Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, tem misericórdia de mim. A expressão tem misericórdia de mim Davi, ele pede desesperadamente, ele clama desesperadamente. Ele reconhece a natureza do seu pecado, quão grave é o pecado, e ele precisa de arrependimento, e ele está se arrependendo diante de Deus, baseado na natureza do seu pecado, que foi terrível, que foi ofensa, que ofendeu profundamente a Deus. E aqui Davi clama ao Senhor com profundo anseio de perdão. No verso 1 ele volta dizendo: compadece-te, ó de mim, Senhor, segundo a tua benignidade. A gente não vê um homem aqui tentando se justificar. A gente não vê o homem aqui tentando culpar as pessoas pelos seus pecados. A gente não vê um homem com coração exaltado. A gente vê um homem com coração humilhado. A gente vê um homem desesperado porque ele sabia que o seu pecado estava causando mal enquanto ele tentava esconder. Tem misericórdia de mim. Davi era rei, era rico, era poderoso, era famoso, mas agora nada estava satisfazendo o seu coração. Ele estava quebrado, estava doente, estava aflito, estava definhando, ele diz no Salmo 32. Os seus ossos estavam secando, ele fala isso. Aquele sentimento de vida abundante que ele tinha antes, de compor hinos, compor salmos, compor poesias, músicas, já não tinha mais no seu coração. Ele vai dizer no Salmo que ele pede para Deus restituir a alegria da salvação. Ele perdeu tudo isso. Não perdeu a salvação, mas perdeu essa alegria da salvação que ele está dizendo. Ele precisa agora de paz, ele precisa de perdão. E o que é que Davi faz? Tem misericórdia de mim. A expressão da linguagem hebraica é: lança o teu coração na minha miséria. Essa é uma tradução. Senhor, lança o teu coração na minha miséria, porque o que eu fiz foi terrível e eu sou um miserável. Ele reconhece a profundidade dos erros dele. Ele está vendo que quando estava tentando esconder o seu pecado, espiritualmente falando, ele estava pobre espiritualmente falando. Você já imaginou? O homem segundo o coração de Deus. O homem que compôs salmos dos mais belos possíveis. O homem que tinha uma vida de comunhão com Deus. Que Deus falava para ele quando ele deveria ir e quando ele não deveria ir para a guerra. Guerrear, subir a hora, o dia. O homem que tinha um contato tão próximo do Senhor, que o Senhor deu várias vitórias e fez ele grande. O homem que diz que na presença de Deus há delícias eternas, agora ele estava longe da presença de Deus. Ele passou o tempo longe da presença de Deus, só tentando esconder os seus pecados, mas agora ele está dizendo: eu estou fraco, a minha vida está uma miséria, tem misericórdia de mim, ó Deus, lança o teu coração, ó Deus, na minha miséria. Como resultado do pecado, Davi se compara a um miserável. Essa é a atitude quando nós tentamos esconder o nosso pecado. Entramos no estado espiritual de um miserável, quanto aos valores espirituais.
A palavra de Deus mostra, irmãos, Davi ele está reconhecendo o seu pecado. E a primeira coisa que a gente vê, ele está reconhecendo o seu estado, clamando por perdão por causa do estado em que ele está. Ele também tem um senso profundo de desejo de perdão. Compadece-te, ó de mim, Senhor, segundo as tuas misericórdias. Aí ele diz, perdoa, apaga as minhas transgressões, perdoa. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu cometi transgressões contra ti, me perdoa. Ele está aqui reclamando ao Senhor por perdão, após ter errado. Davi tem consciência da sua impotência no verso 6. Eis que te comprases na verdade. No íntimo e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. No verso 16 ele diz o seguinte, pois não te compraz em sacrifício, do contrário eu te daria. Do contrário, eu te daria, nem te agradas em holocausto, sacrifício agradável, são o espírito quebrantado e coração compungido, contrito, isso não despreza. Era esse sentimento que Davi estava diante de Deus, totalmente dependente. Ele não conseguia tranquilizar mais o seu coração, porque estava sendo acusado pela gravidade do seu pecado. Fazer rituais religiosos não era satisfatório para ele. Nem nisso ele sentia prazer, por causa do seu pecado. Davi está aqui tentando, irmão, acalmar seu coração, mas ele sabe que a única coisa que ele vai acalmar o seu coração é o perdão de Deus. Por isso que ele clama ao Senhor, pelo perdão de Deus. Mas para isso precisa de algumas coisas. Davi estava mostrando uma nova atitude. Ele pecou contra Deus. E agora ele está pedindo perdão ao Senhor. Não é apenas um remorso. Arrependimento não é remorso. Arrependimento nem sempre é demonstrado por meio de choro. Às vezes a gente confunde, acha que pelo fato de a pessoa estar se esvaindo em lágrimas, acha que de fato ela está arrependida. Não, nem sempre é. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Arrependimento está relacionado à atitude do coração. A demonstração na vida prática se de fato se arrependeu ou não. E é isso que Davi está mostrando aqui. Eu quero ter, Senhor, uma nova atitude para com o Senhor. Me perdoa. Sacrifícios agradáveis são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. É dessa coisa que Davi está falando. É essa atitude que ele está dizendo, quebrantamento perante Deus. As pessoas ligam muito ao arrependimento, ligam muito a ideia de ser perdoado ou de estar arrependido com choro. Alguns são mascarados, vão lá, choram, engana a igreja, engana o pastor, engana todo mundo, mas Deus não engana. Nem sempre arrependimento necessariamente, irmãos, está relacionado a choro. Se o irmão pecou, mas não se arrependeu, não chorou, ele disse que se arrependeu, mas ele não chorou. Então ele não se arrependeu verdadeiramente, não tem nada a ver. Arrependimento está mais ligado num procedimento correto, numa mudança de vida. É isso que Davi está dizendo. Eu estou aqui diante do Senhor, sinceramente, reconhecendo o meu pecado, confessando o meu erro, com o coração quebrantado perante o Senhor. E Deus conhece o coração quebrantado, um espírito compungido. Eu estou aqui curvado perante o Senhor, reconhecendo o meu pecado. E eu peço que me perdoe, que eu terei uma nova atitude, ele vai dizer. Eu farei o que eu deveria ter feito. Eu farei o que deveria estar fazendo. Meus irmãos, ainda, Davi, ele alcança esse perdão de Deus. Ele reconhece a necessidade de perdão e ele é perdoado pelo Senhor. Mas ele vai mostrar, nessa perdão que ele pede a Deus, ele diz, olha, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro.
porque ele sabia que o seu coração tinha sido tomado pelo pecado. Ele sabia que o seu coração tinha sido tomado pela vida, aquele estilo que levou ele a cometer todo tipo de atrocidade contra Urias, contra Batseba e principalmente contra Deus. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com o nosso coração. Precisamos ter muito cuidado, que às vezes a gente não para analisar a nossa vida, não para examinar a nossa vida. Tantas vezes a Bíblia diz, na ceia, antes da ceia, examine-se, pois o homem a si mesmo. Às vezes nós estamos cheios no pecado, mas não paramos para examinar. Paulo, em 2 Coríntios, fala novamente, examine-se a você mesmo para ver se ainda estão na fé. Sonda-me, Senhor, e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau. Nós pouco paramos para fazer isso, porque achamos que somos incapazes de pecar. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, eu não posso confiar em mim mesmo. Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Deus vê o nosso coração, irmãos, devemos pedir para Deus sempre sondar a nossa vida, sondar o nosso coração, pedirmos ao Senhor, que o Senhor sempre, com o seu poder sobrenatural, transforme a nossa vida. Agora, qual foi o resultado do verdadeiro arrependimento de Davi? Novamente, Davi, quando ele ora ao Senhor, nesse salmo ele está mostrando, pede que Deus crie nele um coração puro, renova dentro dele um espírito inabalável. Verso 8 diz assim, faze-me ouvir de júbilo a alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Senhor, eu quero sentir novamente a tua presença na minha vida. Senhor, eu quero ter a alegria novamente da salvação, a alegria de Deus, a alegria do céu. Davi tinha perdido isso. Verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O desejo de Davi agora, depois do arrependimento, depois de perdoado, ele pede que Deus o perdoe, porque ele quer viver para a glória de Deus. Muitas vezes nós reconhecemos nossos pecados, mas somos perdoados, mas não demonstramos. Dizemos que somos perdoados, achamos que somos perdoados, mas a vida continua a mesma. O perdão do pecado, irmãos, ela tem uma atitude, o crente perdoado, o crente que de fato reconheceu, que se arrependeu, ele tem novas atitudes. O resultado do verdadeiro arrependimento é novo procedimento. Davi, ele mostra exatamente isso aqui. Ele quer viver para agradar a Deus e não mais os seus desejos. Ele não quer mais ser pedra de tropeço, mas instrumento de bênção. Davi não quer mais viver no caminho das trevas, mas ele quer viver na presença do Senhor. O perdoado é aquele que tem uma nova atitude, e ele passa a ser bênção para os outros. Davi diz que nós precisamos confessar com o coração quebrantado. A Bíblia diz, precisamos voltar o nosso coração a Deus com arrependimento, clamando por pureza. Se eu digo que me arrependi dos meus erros, eu tenho que demonstrar vida pura e não continuar no mesmo. O grande problema, irmãos, que alguns de nossas igrejas, quando cometem qualquer tipo, são disciplinados, depois são voltados, são restaurados. O problema é que a gente não vê muita mudança. Ah, mas eu me arrependi, mas continuo do mesmo jeito. Que arrependimento é esse? Davi está dizendo, olha, Senhor, eu estou arrependido, eu quero ser puro, eu quero um coração puro.
Precisamos voltar o nosso coração a Deus com desejo fielmente de servi-lo em pureza. Agora Davi diz no verso 13, então me ensinarei, me devolve a alegria da salvação, Senhor, perdoa meus pecados, faz eu ser novamente quem eu era, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Precisamos, irmão, voltar o nosso coração para Deus, um coração quebrantado, arrependido, sim, mas um coração que tem novas atitudes para com Deus. Arrependimento, clamar por perdão, é um compromisso de ser diferente. Não é apenas pedir para Deus perdoar, Deus me perdoou, e continuar fazendo a mesma coisa. Precisamos ter cuidado com o nosso coração. Deus nos manda ser santo. Davi agora escreve, Salmo 119, dizendo, guarda no coração a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. De todo o coração te busquei. Não me deixes de esquecer nenhum dos teus caminhos. Santidade é um mandamento que não pode ser esquecido nem um instante por nós. Davi esqueceu por um instante da santidade de Deus, cometeu o absurdo que cometeu. Nunca podemos esquecer o mandamento, a ordem de sermos santos. Nunca podemos perder a percepção de sermos santos, porque Deus é santo. Nunca podemos perder a percepção do que Cristo é para nós, que a graça de Deus é para nós. Aguardamos Jesus. Irmãos, nós somos capazes de cometer os piores absurdos que existem na vida. Pastor, eu não sou não. Eu vigio. Amém por isso. Mas ainda assim ainda somos. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E apenas um vacilo fez o que fez. Foi perdoado por Deus, sim. Mas teve consequências terríveis. Deus, ele manda a gente ser santo porque ele é santo e ele sabe o quão danoso é o pecado. Ele perdoa, sim. Ele perdoou Davi, sim. Mas as consequências na casa de Davi ficaram. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Queremos, ó Deus, sempre lembrar no nosso coração, cuida do nosso coração. Não nos deixe esquecer em momento algum da tua santidade, da ordem que o Senhor nos dá para sermos santos. Não deixe que o nosso coração, ó Deus, venha desejar as coisas deste mundo, a ponto, ó Deus, de desagradarmos ao Senhor. Mas que no nosso caminho seja um caminho pautado pela santidade, com muito cuidado, vigiando e orando, para que não entremos em tentação. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, só para encerrar no final, queria convidar os irmãos a cantar aquele hino 50.